Então agora vamos para questões de Excel. Com base no pacote Microsoft Office e conforme a planilha de Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. A gente tem o mínimo de A1 até A2 menos a média de B1 até B2 e também o máximo de C2, de C1 até C2. Aí nós temos uma planilha, né? Uma planilha com 3 colunas, colunas A, B e C, né? Nós temos aqui tudo na vertical colunas, nas horizontais aqui nós temos duas linhas, linha 1 e linha 2. E depois nós temos a resposta. Então vamos lá, começa com uma função, né, uma fórmula, começa com igual e aí vem a função mínimo. A função mínimo vai trazer o quê? Vai trazer o menor valor dentro de um determinado intervalo. E dentro do parênteses está determinado o intervalo. A gente tem uma célula aqui e a gente tem esses dois pontos que você pode entender como até, ou seja, de A1 até A2. Então fica fácil porque a gente tem esse intervalo aqui, ó, A1 até A2, beleza? Já aqui a gente tem o sinal de menos, menos o quê? Menos a média, outro intervalo, só que agora o intervalo é de B1 até B2. Então fica fácil também, tá aqui, ó, B1, B2, tá? Ou seja, coluna B, linha 1, B1, coluna B, linha 2, B2 aqui, tá? Bem tranquilo. E também a gente vai ter aqui ainda o máximo, né, de C1 até C2, ou seja, vai ser o máximo aqui, coluna C, linha 1, então C1 até C2, coluna C, linha 2. Então vai pegar esse intervalo aqui, tá? Então vamos lá para as contas. O que a gente tem aqui? Qual que é o máximo, o mínimo, né? Tem igual o mínimo de entre A1 e A2. A gente sabe que é o 1, tá? É o menor valor mesmo. Aí a gente vai ter o quê? Menos o quê? Menos a média. Então, o que acontece com a média? Vai somar os dois aqui, 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5, tá? Mais o máximo de C2, C1 até C2, entre 7 e 5. Qual que é o máximo? O máximo é 8,5. Lembrando que a fórmula máxima, naturalmente, é o contrário de mínimo. Se mínimo traz o menor, máximo traz o maior. Então, a gente vai ter aqui mais 8,5, beleza? Então agora é só matemática básica. A gente tem aqui 4,5 mais, né, 4,5 porque 1 menos 5,5, a gente tem menos 4,5 mais 8,5. E a gente vai ter aqui então um 4, beleza? Resposta correta. Alternativa C. Então vamos para mais uma questão no Microsoft Excel. Vamos lá. No Microsoft Excel existe a função que permite converter o intervalo de células vertical em um intervalo horizontal e vice-versa. Assinale a alternativa que indica corretamente essa função. Aí nós temos as alternativas, as funções concatenar, transpor, função texto e função valor. Então vamos analisar cada uma delas, né? Eu particularmente considero a resposta muito intuitiva. Mas vamos lá. A primeira alternativa A fala o seguinte: função concatenar. A função concatenar faz isso que pede a nossa questão? Não, não faz. Tá? A função concatenar ela vai unir o conteúdo de uma ou mais células. Né? Então vamos dizer que nós temos aqui a coluna A, coluna B, célula 1, 2 e 3. Então eu tenho aqui 1, né? 2 e 3, né? Os valores 1, 2 e 3 nas células A1, A2 e A3. Então, se eu vou concatenar, por exemplo, se eu vou concatenar A1 e concatenar B2, a gente vai ter esse resultado aqui, ó, o conteúdo das duas unidos, né? No caso, o 1 e o 2 aqui que a gente consegue entender como um 12, tranquilo? Se eu fosse transpor, né? O que é transpor? Ah, só lembrando aqui que, como vocês bem viram, não é a alternativa A. Se eu fosse transpor, vamos dizer que eu seleciono aqui, ó, vem cá, seleciono essas três células, esses três valores aqui, beleza? Dou lá um Ctrl C, deixa eu colocar um D aqui no cantinho aqui, e decido colar, né? Decido colar esses números
com transpor. O que vai acontecer? Eles estão aqui nessa orientação vertical e eu venho aqui, clico na célula B2, por exemplo, e colo com a função transpor. O que vai acontecer? Nós vamos ter isso aqui, ó. 1, 2 e 3, tranquilo? Nós temos aqui as células B1, C1 e D1, tá? Então a gente tinha os valores 1, 2 e 3, cada um numa célula horizontal. Quando a gente colou transpondo, eles ficaram aqui 1, 2 e 3, cada um numa célula, só que na horizontal. Nós estávamos na vertical, passando para horizontal, mas poderia ter sido o contrário. Com isso, a gente fica sabendo que a nossa resposta correta é a alternativa B. Então, o nome da função que converte vertical em horizontal, né? Intervalo vertical, intervalo horizontal, ou intervalo horizontal, intervalo vertical, chama transpor. A função texto, ela vai fazer o seguinte, ela vai identificar, né? Vai mudar, vai alterar a maneira de exibir um número, aplicando uma formatação, né? Com algum código de formatação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que em alguma célula, como a A1 aqui, ó, eu tenho o número 1. Se em alguma outra, por exemplo, na D3 eu coloco texto, eu venho cá e coloco a função texto. Abro parênteses, eu quero qual célula? Eu quero célula A1, a gente sabe que tem um lá. E coloco um código de formatação, por exemplo, M, M e M. M de quê? M de mês. 3M significa o quê? Eu quero esse formato aqui, ó, 3 letras. Ele vai trazer isso aqui para nós, tá? Jan, ou seja, ele vai entender que esse 1, né, e com esse código aqui, que significa mês, e esse formato de 3 letras, significa que vai trazer o mês em 3 letras. Como 1, qual que é o mês 1? Janeiro. Ele vem aqui dessa forma. E a função valor, ela é mais ou menos parecida, só que ela faz o contrário. Se eu tivesse um R e cifrão, ou seja, reais, 265, né? 265 reais, e pego e aplico a função valor aqui, ela vai trazer única e exclusivamente o valor, beleza? Então, para ficar ainda mais claro, nós vamos passar para o Excel e ver como é que funciona essa função transpor lá. Então, pessoal, tem aqui o Excel, tem aqui a coluna A, linhas 1, 2 e 3, igual no nosso exemplo. Então, na A1 eu tenho o valor 1, na A2 o 2 e na A3 o 3. Eu venho cá, seleciono as 3 células, né? Dou um Ctrl C de copiar e na hora de colar eu vou pegar a B2, igual eu fiz lá no exemplo. Em vez de colar direto, eu clico com o botão de fora no mouse, se você estiver na configuração padrão, botão direito. E eu tenho várias opções, como aqui, ó, colar valores, fórmulas e aqui transpor. Quando eu coloco transpor, olha o que aconteceu. O 1, 2 e 3 que antes estava vertical, agora ficaram 1, 2 e 3 na horizontal, copiando, colando, mantendo os valores e cada valor numa célula, tá? Se eu dou um Ctrl C neles aqui, eles estão na horizontal, eu posso fazer o mesmo e colar eles aqui na vertical, beleza? Só atentem a uma coisa, se eu for aqui, ó, Ctrl C e quiser colar começando da E1 aqui, ó, clico na E1 aqui, ó, e tento colar transpondo, não vai aceitar, porque você não pode sobrepor a área de colagem. Beleza? Então a função que a gente estava falando, que consegue converter intervalo vertical em horizontal e vice-versa, transpor.